Então vamos falar desse tratamento. Como é que é o tratamento, doutor Anderson? Quando se descobre a escoliose numa fase inicial, eu vou dar aqui um exemplo. Você descobriu que a criança, né, ou adolescente, ou naquela fase da pré-adolescência, chegou com 20 graus. Se a criança ainda não passou pelo pico do crescimento, essa é a fase ótima para começar o tratamento. A gente sabe que o grau está baixo, mas que ele pode piorar. Então, você pode indicar uma fisioterapia específica, uma atividade física, um esporte que é de preferência da criança, né? Não adianta você querer forçar uma natação ou algum outro esporte que a criança não goste ou não se adapte. Isso acaba sendo pior, né, para o desenvolvimento osteomuscular da criança. Então, você pode indicar essa fisioterapia, você pode indicar um esporte adequado para a criança e muitas vezes indicar o próprio colete, né? Hoje, né, tem um estudo, uma revista famosa, que é a New England, bem conhecida no cenário médico, que em 2013 provou que o uso do colete de maneira adequada, no tempo correto, ou seja, enquanto a criança ainda está imatura do ponto de vista esquelético e utilizando um mínimo de 18 horas por dia, esse tratamento tem eficácia no controle, né, da piora da curva. Né? Muitos pais ainda me perguntam, doutor, e se usar o colete vai diminuir a escoliose? Não é essa a proposta do tratamento. O colete ele serve para não piorar. Se eventualmente tiver uma melhora, é um ponto positivo do tratamento, mas o objetivo principal é impedir que essa escoliose continue piorando. Quando passa dos 45 graus, normalmente, então está indicado o tratamento cirúrgico, para que a criança, adolescente ou até na fase adulta não tenha prejuízos no seu sistema que a gente chama locomotor, além do fato de predispor no futuro a dor crônica, né? E a gente sabe que a dor crônica é muito mais difícil de tratar na medicina do que uma dor que se iniciou de maneira mais aguda ou subaguda, é recente, né? Doutor Anderson, então essa escoliose que passou dos 40 graus, é indicada a cirurgia ainda quando a pessoa é adolescente ou tem que esperar terminar essa fase do crescimento para fazer a cirurgia? Muito boa pergunta também. Se a criança ou adolescente passou dos 40 ou 45 graus, né, e ainda tem potencial de crescimento, ou seja, sabe-se que essa criança ou adolescente vai crescer mais, né, então a gente acaba inferindo que a escoliose vai continuar piorando. Então, o ideal é que se opere logo. Se a gente sabe que a criança ou adolescente entrou na fase de crescimento agora tardio, ou seja, está no finalzinho ali da fase de maturação do osso, a gente pode esperar um pouco, né? Indicar os exercícios de fortalecimento e conversando e sentindo. Eu costumo dizer que quando a criança tem 45 graus de escoliose, é uma angulação limítrofe entre operar e não operar. A gente acaba analisando outros fatores. A gente vê se o tronco não está muito desequilibrado, se aquilo não causa um grande prejuízo na parte psicológica do adolescente, né? Se ele tem dor crônica já decorrente desse desequilíbrio. Então, assim, 45 graus é um marco, mas não quer dizer que é obrigado a operar. Cada caso é um caso. Passou dos 45 graus, aí sim a gente indica a cirurgia. E aí, o quanto antes, melhor. Deixando só uma observação de que entrou na fase adulta, tem mais de 50 graus e esses 50 graus estão piorando, também é uma indicação de cirurgia.